Bem-vindo ao canal A Paz de Cristo. Receba a paz do Senhor, desde que vos fala o teu irmão em Cristo, irmão Marcelo. Hoje eu estou com a minha Bíblia aberta no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 16 e 17. O tema da mensagem é o aviso divino e a desobediência do homem. Acompanhe comigo, pega a sua Bíblia e abra comigo e vamos ler, nos alimentar da palavra de Deus. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim, E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Essa foi uma ordem de Deus para o homem, a qual colocou ali no jardim do Éden. E nós podemos ver que essa palavra, ela traz para nós também nos dias de hoje. O Senhor nos ordena para andar num determinado caminho, e nós acabamos desobedecendo, trilhamos por outros caminhos. E nós vamos ver aqui no livro de Gênesis também, no capítulo 3, e o versículo 4, que diz assim, Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O diabo aqui, ele fez com que eles viessem a desobedecer a palavra de Deus, transgredir o mandamento, uma ordem de Deus é um pecado. Então eles transgrediram, passaram pelas ordenanças de Deus, por cima da ordenança de Deus, e acabaram cometendo pecado. Então o verso 7 diz, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O verso 8 diz, E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração dos dias. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O verso 9 diz, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Adão agora se escondeu, talvez porque o pecado fez com que ele viesse a ter vergonha. Mas a Bíblia não diz. Mas eu posso imaginar Satanás, a serpente, enganosa, mentirosa, mentiroso que é Satanás, caindo na risada de ver a desgraça do homem. E aqui Deus, ele disse, ouvi a tua voz, Adão. Deus falou para ele, chamou eles, o Senhor Deus, Adão, e disse, onde estás? Aí ele diz no verso 11, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11, aí Deus falando, e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Veja bem, irmãos, o pecado gerou uma grande consequência na vida de Adão e a Eva, a ponto de Deus lançar eles fora do seu jardim. O versículo 24 diz, E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
o pecado gera a morte, a desobediência gera transtorno para a vida do homem que não tem temor a Deus. Você observou que eles deram ouvido à voz do diabo com as suas mentiras, com as suas astúcias. É assim que ele faz nos nossos dias de hoje. Satanás, ele mostra coisas boas para os nossos olhos. Aparentemente parece boas. Mas o diabo não é bobo. Ele te mostra uma coisa bonita, agradável aos seus olhos, mas ele não é besta de mostrar o perigo, o buraco que você vai cair. E você viu aqui, o versículo, capítulo 3, versículo 24, que o Senhor lançou-lhes fora. Assim também aqueles que desobedecem às ordenanças de Deus dos nossos dias de hoje. Não querem obedecer a palavra de Deus, não querem obedecer a voz de Deus, eles vão ser lançados fora, se não se arrepender do seu pecado. Porque o pecado, ele gera a morte. Nós vamos ver aqui no livro de aos Romanos, capítulo 6, o versículo 23. Abra a tua Bíblia. Vamos nos alimentar dessa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus, para nós nesse dia. Eu vou ler aqui no Romanos 6, no versículo 23, diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quando nós trabalhamos em uma empresa, nós temos o nosso salário todo mês. Se nós pecamos, transgredimos as ordens de Deus, também vamos receber a nossa recompensa, a morte. Por isso que a Bíblia fala que a morte veio por um homem. Por isso todos nós pecamos, né? Nós vamos ler aqui no livro de... Abra a tua Bíblia aí comigo, no livro de Romanos 5, a página, né, do mesmo livro, Romanos, vira a página, capítulo 5, e o verso 12, ou melhor, o verso 12, diz assim, ó: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não escapa-se ninguém. Ninguém nessa terra é melhor do que ninguém. Todos temos pecado. Mas Jesus, ele venceu o pecado, a morte. E nós também vamos vencer a morte. Abra sua Bíblia também no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 26. Acompanhe comigo a mensagem de Jesus para o seu coração. E se você ainda não se decidiu com Deus, não aceitou a Jesus ainda, é necessário você tomar uma decisão com Ele. Porque as portas estão fechando. Elas vão fechar. E o que nós temos para apresentar diante de Deus? Porque ninguém vai escapar da morte. Nem o próprio Jesus escapou da morte. Ele deixou o exemplo para nós. Mas aí a Bíblia fala para nós, aqui nesse versículo que nós vamos ler, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e o versículo 26 diz assim, ó: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo a que há de ser aniquilado é a morte. O primeiro homem, Adão, pecou, passou pela morte. O pecado fez com que ele viesse a perecer, a morrer. E a morte chegou até a mim, chegou até você, e até todas as nações. Não tem ninguém
que vai escapar da morte. Mas você vivendo na morte, ou melhor, você vivendo no pecado, o pecado vai fazer gerar a morte em você. Então é necessário nós abandonar o nosso pecado. Aí alguém diz, mas os crentes não morrem? Vamos morrer sim. Mas a morte, não vamos poder evitar ela. Mas se estivermos em Cristo, nós vamos herdar os céus. O lugar de glória que Deus preparou para os servos, para as servas que são tementes a Ele. O fruto da desobediência gerou para eles serem distanciados das maravilhas que tinha no jardim. Não puderam continuar lá no jardim do Éden. Assim aquele que está no pecado, que morre no seu pecado, não vão poder entrar na glória celestial. Aqueles que vivem uma vida errada, não querem abandonar o pecado, a vaidade, o mundanismo, a idolatria, as coisas mundanas do mundo. Satanás não é bobo. Ele viu que havia harmonia lá no jardim. Ele viu que estava tudo em paz. Ele foi lá e destruiu. Mas o Senhor fez o quê? Deu para o homem mais uma oportunidade. Enviou seu Filho ao mundo para nos dar a salvação e a vida eterna. Você que ainda não aceitou a Jesus, pare e pense, analise. Como está a tua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Como está a nossa vida com Deus? Será que estamos prontos se o Senhor pedir a nossa alma hoje? Será que você está pronto se ouvir a voz de Deus te chamando? Onde tu passarás a eternidade? Onde eu, se estiver no pecado? Todo pecado tem as suas recompensas. Do mesmo modo que Deus dá recompensa ao seu servo, vai dar no futuro, quando a igreja for tomada dessa terra, as pessoas que estão sem Jesus vão receber também a sua recompensa. Adão foi lançado juntamente com a sua companheira fora do jardim, porque não poderia mais ficar, porque deram ouvido à serpente, que é Satanás. Como eu disse, ele mostra as coisas bonitas, que aparentemente aos nossos olhos nós não resistimos. Aí acabamos cedendo. E Satanás fica feliz, batendo palmas, em ver a derrota do homem, a ver a derrota da mulher. E se você ainda não aceitou a Jesus, aceite a Jesus. Ele está te chamando para você ter um encontro com Ele. Não demore, porque essas portas que estão abertas hoje, um dia essas portas há de fechar. E o que será de você e de mim se estiver sem Jesus? Hoje é um dia oportuno para você tomar uma decisão com Deus. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E o dia de amanhã não pertence a nós. Deus sabe da nossa vida. Deus sabe da vida de cada um. E Ele não quer que ninguém se perca. Fica com Deus. Que você possa aceitar Jesus o mais rápido possível e entrar por esse caminho estreito, que é a porta da salvação. Deus vos abençoa em Cristo Jesus. Não só você, mas toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.